Oi, gente, meu nome é Camille e a gente tá aqui em mais um episódio do Novamente. Meu nome é Camila. E a gente tá aqui para falar um pouco sobre os projetos de Nova NASA que já passaram aqui no Nacional. Para quem não sabe, Nova NASA é uma aula que a gente trabalha projetos, que a gente cria projetos em grupo e trabalha sobre eles o ano inteiro. E no final nós somos avaliados e a gente bota esse projeto em prática. E a gente tá aqui com a Gabriela, a Melissa e a Isabela hoje. Bom, elas foram projetos destaques aqui no Nacional. Além de mim e da Camila, a gente também participou do Nova NASA. Eu participei no projeto do TikTok do colégio. E eu, em 2023, do projeto de truco. E conta um pouquinho pra gente do projeto de vocês. O meu projeto é do grupo do Med Fácil, né? A gente foi vencedor na batalha de pitch final do ano passado. Ganhamos o primeiro lugar e aí o nosso projeto, ele surgiu com uma ideia inicial de trazer uma facilitação gráfica de textos em geral, sabe, né? Tinha um foco ali num grupo que tinha uma dificuldade de interpretação e tal. A gente queria pegar projetos dentro da escola, ou enfim, de outras empresas, assim, para trazer uma facilitação e tudo mais. Aí esse projeto acabou não dando certo porque a gente não conseguiu ver uma monetização, um negócio indo pra frente mesmo, né? Aí a gente trouxe o Medfácil. O Medfácil, ele foi uma ideia ainda da facilitação gráfica, mas dentro da área da saúde, né? Principalmente nas bulas de remédio e tudo mais. Aí a gente pegou esse projeto. Foi uma ideia de um aplicativo ali, a gente ia trazer um acesso tanto para cuidadores, pais e mães, né, que tem o controle de remédio dos filhos, um contato ali com empresas farmacêuticas mesmo e tudo mais, para trazer essa facilitação, de forma que quem fosse precisar ali usar um remédio, ele tivesse um acesso melhor, um acesso mais fácil mesmo, sabe? A gente levou esse projeto ali o segundo ano inteiro, foi o Easy Design no primeiro, no segundo ano foi o Med Fácil, e aí agora a gente levou até o final, né, na batalha de pitch. O meu projeto foi o Aprova, a gente começou ele em 2022. Na época que a gente teve a ideia, a gente já tinha acabado de entrar no primeiro ano do ensino médio e a gente estava muito ansioso em relação a vestibular e todas as provas que a gente ia fazer no geral, Enem. E o Léo falou, faz um projeto de algo que vocês estejam sentindo, de uma dor que vocês estão passando por agora. E na hora foi óbvio pra gente que é vestibular. A gente entrou no ensino médio, só tinha gente falando de vestibular, ainda mais no Brasil, que é o foco principal. Então, o Aprova, ele era um site que trazia as informações principais dos editais de prova. Porque pra gente era um MVP que a galera não gostava de ficar procurando por datas e questões. Então a gente criou um site e foi bem legal. Bom, gente, eu sou a Isabela. O nosso projeto é o My Choice, que se trata de um guia de carreira profissional, que a gente coloca o nosso usuário numa situação imersiva dentro de um game do dia a dia dos profissionais da área que ele quer atuar. O projeto começou inicialmente lá no nono ano com outro nome, que era o Ametista, e a gente foi desenvolvendo ele ao longo todo do ensino médio. Hoje em dia a gente ainda participa de algumas competições, ainda trabalha com ele, mas não com o mesmo foco que a gente tinha no segundo, no terceiro, no primeiro, no caso. Porque agora tá todo mundo no terceiro, então todo mundo preocupado também com o vestibular, mas o My Choice foi uma oportunidade muito legal de trabalhar, porque a gente conheceu várias profissões e ajudou, inclusive, as integrantes do grupo a decidirem o que a gente queria fazer de carreira. Que legal. Então, vocês acabaram usando o projeto de vocês para ajudar vocês. Sim. No nono ano, a gente percebeu que, assim, a nossa sala inteira, praticamente, não sabia o que fazer. E a gente também estava muito na dúvida, às vezes tinha algum que queria, nossa, eu quero medicina, mas será que eu realmente quero medicina? Então a gente acabou usando o nosso projeto a favor também pra gente se autoconhecer e trabalhar nossas habilidades. Que legal. Agora a gente pode falar um pouquinho do nosso também, eu acho. Pode começar. Bom, o meu projeto, assim, a gente começou... Na verdade, eu comecei em 2021, eu tava na pandemia. 2021 eu tava na pandemia, eu tava no primeiro ano. Então, assim, a minha aula era online, Nova NASA era online, tudo online. Eu criei um projeto sobre lixo, não tinha absolutamente nada a ver e tudo mais. E o projeto acabou indo pra frente, enfim, coisas normais daquela época de aula online.
Aí em 2022 a gente começou o meu grupo, nós éramos em 5, a gente começou uma ideia de projeto de assédio, de coisas contra assédio dentro da escola, lugares para denunciar e tudo mais. Só que tinha outro grupo da minha sala que era basicamente o mesmo tema. Então tava meio difícil assim. Aí o Léo falou pra gente que a Ana Tereza, que cuida do marketing aqui do Nacional, queria conversar com a gente porque ela tinha uma proposta. E aí a gente foi lá e conversou e ela falou que elas queriam um TikTok pra escola. O Nacional tinha todas as redes sociais, só não tinha o TikTok. Foi quando o TikTok começou a estar no auge. E a gente aceitou, assim, de primeira. A gente falou, não, vai ser muito legal, não sei o que, como que a gente vai fazer. E eles não deram nenhuma restrição pra gente. Falaram, entrego na mão de vocês e confio. E aí o primeiro vídeo que a gente postou foi divulgando mesmo, falando que ia ter, e estourou, assim, muita gente viu, muita gente achou legal. E aí a gente a gente continuou com isso. Isso em 2022, no segundo ano. E o projeto foi até o final do ano, Batalha de Pitch, a gente ficou em 3º lugar. E foi muito legal, assim, trabalhar com esse lado de redes sociais, que a gente gostava muito de aparecer. A gente acabou tendo contato com muitas pessoas, porque a gente tinha que pedir pra gravar e tudo mais. Então, basicamente, é essa a história do TikTok. A gente tem um pouco de apego com ele. Depois a gente teve que repassar para outras pessoas seguirem. E falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, assim, foi muito legal a experiência. E tá sendo muito legal ver outras pessoas seguindo e tocando até com outro olhar, né? E você? Sim. O meu projeto foi de 2023? Não sei, tava no segundo ano. A gente fez um projeto que chamava Truconaça, porque a gente viu que muita gente da escola gostava muito de jogar truco. Porque a gente tinha, assim, o intervalo inteiro. Tinha 2 intervalos, né? Independente se tinha 10 minutos, meia hora, todo mundo jogava. E todo mundo gostava muito. Aí a gente falou, vamos juntar o útil ao agradável, né? A gente precisa de um problema e de uma solução. A solução seria jogar truco, mas qual que é o problema? Que ninguém se conhece. Tipo assim, a gente percebeu que gente do 3º ano jogava com gente do 1º, mas que quem não jogava ali não se conhecia. A gente falou, não, então a gente vai unir todo mundo. A gente falou, não, muito legal essa ideia. Aí a gente fez um campeonato, que ele foi, na verdade, inspirado num que fizeram em 2000... não sei data não, gente. 2022, que eu tava no 1º ano. Porque eles fizeram... foi muito legal, todo mundo gostou bastante, mas não tava tão organizado, tão arrumadinho, bonitinho, tanto que a premiação não era troféu, porque a gente mandou fazer um troféu bonitinho, tinha premiação pra todo mundo. Só que em 2022 não era assim. Aí a gente pegou pra gente o projeto, a gente mudou o nome, organizou melhor, e aí todo mundo gostou muito, achei que ninguém lembrava, cheguei aqui... Todo mundo lembra do projeto de truco. E aí, mas é muito legal saber disso, porque a gente gostava muito de jogar. A gente não pôde jogar, mesmo querendo muito, né? Mas foi muito legal. Muita gente gostou, assim, afinal, tinha, sei lá, mais de 30 pessoas em volta de uma mesa minúscula pra ver a final. Foi muito legal. Mas eu lembro desse projeto de truco até hoje, assim, envolveu muita gente. A escola toda comovida. A gente ficava conversando, você vai jogar no truco? Não, vou não. Não, vamos jogar ali e tal. Eles estão dizendo, vai ter prêmio, vai ter prêmio. Tentando achar dupla. Era muito legal. Era muito E o TikTok também foi uma coisa assim, parece que uniu, assim, a escola, né? E foi uma coisa que, nossa, ninguém esperava. E aí uma rede social que tava entrando ali agora, assim. Aí todo mundo empolgou, a gente tinha uma admiração muito legal pelo projeto também. Foi muito legal acompanhar, né? E eu acho que a equipe nacional também participar foi muito legal. Igual às vezes a gente abriu o TikTok. Que não era só aluno, né? Ter nossos professores lá, super participando das trends. Acho que foi muito legal e gerou muito entretenimento pra gente nos momentos assim que a gente às vezes tava muito sob pressão, muito cansado, a gente ia lá, olhava e, nossa, gente, que legal, e ficava todo mundo então não é só estudar, não é só estudar a vida. A gente queria isso mesmo, assim, aproximar, sabe? Porque o Instagram sempre foi muito metodológico, institucional, assim. E eles deram a liberdade de fazer do jeito que a gente queria. E aí a ideia era essa, de tentar aproximar, trazer esse lado mais divertido. Então era o que a gente mais gostava, era gravar com o professor. Tinha muitos que tinham resistência no começo e depois foram acostumando. Até hoje. Mas tem muitos que tem até hoje, que não gravam e tudo mais, e a gente respeita, mas tinham muitos que até falavam, vamos gravar. O Maurinho é um exemplo disso. O Maurinho, ele fazia qualquer coisa na aula. Teve um vídeo dele que a gente fez que bombou muito, foi o que mais viralizou, que foi a da música das vitaminas, dele no meio da aula. Porque nessa época ainda dava pra usar celular, né? E aí... E bombou esse vídeo. Aí toda aula a gente tem que fazer um vídeo novo. A gente tem que fazer outro vídeo. Maurinho é muito TikToker. Então ele ficou muito feliz. Então teve muita gente que, tipo, adotou o projeto mesmo, sabe? Sim. E pra vocês, assim, quando que vocês perceberam que vocês estavam no caminho certo? Que era isso, porque a gente faz... Por exemplo, você falou que fez outro projeto que acabou não dando certo.
e teve que desistir. Quando vocês perceberam, assim, que não era esse projeto mesmo? Eu acho que, assim, saber ouvir o que as pessoas tinham pra falar pra gente foi muito importante, sabe? Então, assim, em todas as batalhas de pizza, a gente, assim, teve oportunidade, teve contato com muitas pessoas. E, assim, uma coisa que me surpreendeu muito, pessoas que tinham interesse no que a gente tava falando. Então, a gente vinha trazer um projeto e a gente sentia que tinham pessoas ali ouvindo que a gente, realmente ouvindo o que a gente tinha pra falar, sabe? Desde pessoas, né, ex-alunos do terceiro até pessoas que estavam cursando alguma outra faculdade, ou pessoas que, né, estavam trabalhando na área da comunicação ali, no nosso caso, na área da saúde. E a gente viu que a gente estava no caminho certo, assim, quando a gente viu que tinham pessoas que viam algo do nosso trabalho, que viam alguma saída ali, falando, nossa, o projeto de vocês pode dar certo, nossa, isso funcionaria pra mim, né? Ouvi de um médico, assim, falando, nossa, isso seria importante pra mim, nossa, se isso desse certo, os meus pacientes seriam ajudados. Então, assim, a gente viu que estava no caminho certo quando a gente via que outras pessoas viam que a gente, Tinha futuro. Que podia dar certo, né? A gente teve contato, assim, com pessoas da área da comunicação, né? Que faziam jornalismo, faziam algo nessa área. Até pessoas da área da saúde. A gente teve contato com enfermeiros, com médicos que podiam ouvir do nosso projeto, assim, e falar, nossa, eu acho que tem a ver. Eu vejo esse problema, né? Nossa, eu tenho contato com pacientes que realmente eles têm dificuldade de leitura, ou que, né, são pessoas que têm dificuldade ali de uma receita, ou de tomar certo e tudo mais. Então, nossa, você tá ouvindo ali e fala, nossa, a pessoa, ela acredita no que eu tô fazendo. Nossa, tem pessoas que acreditam que pode dar certo, né? Aí você vê que você tá no caminho certo, assim. Mas quando você fala de facilitar a leitura, tipo assim, qualquer coisa relacionada a medicamento, médico, saúde, tipo, ler uma receita que o médico te passou, ler uma bula de remédio. Em foco em bulas, assim. Bula. O nosso foco era trazer uma facilitação pras bulas, principalmente. Porque a gente viu, assim, a bula é o quê? Ninguém lê. Mas tem muita coisa importante. Você pesquisa, Sim. serve Você pra quê? pesquisa. Mas, por exemplo, lá tem por que tomar, por que tomar, quanto tomar, de quanto em quanto tempo, né? E às vezes a gente olha só mais ou menos, ou vai pelo que o outro tá falando. E aí tem muita gente que às vezes não tem a instrução que precisa, não lê a bula, fica por Toma isso errado. mesmo, Sim. toma errado. Aí isso traz um resultado ruim, né? Então a nossa ideia principal era na bula, pra trazer ali, olha, o remédio é esse, você precisa fazer isso, não pode isso, não pode, né? Por exemplo, anticoncepcional tem 1001 Nossa. cláusulas, né? Nossa, não pode fazer nada, meu Deus. Então, assim, quem lê? E quantas pessoas tomam? Nossa, muita gente, né? Então, assim, era o nosso foco principal ali. Era basicamente um resumo da bula com a letra maior. também. Tópicos. Faz isso, não faz isso. Ótimo. E assim, o aplicativo tinha outros focos também, né? Em questão de horário, a gente queria que a pessoa que fosse tomar um remédio, ela tivesse segurança daquilo que ela estivesse fazendo, sabe? Então, por exemplo, cuidadores em geral, nossa, eles cuidam de tantas pessoas, será que a gente consegue arrumar um jeito de eles terem um controle real de quais remédios eles dão? Porque tem muita gente que precisa, né? Às vezes a pessoa vai cuidar de um idoso, ela precisa ter acesso aos remédios que o idoso vai tomar. Então, nossa, será que a gente consegue dar um caminho mais seguro, um caminho mais fácil? Tem que ter um cuidado, né? Um cuidado ali. Facilitar a vida Facilitar mesmo, né? mesmo. Que legal. E vocês, assim, quando vocês perceberam que estavam no caminho certo? Pode começar. Eu acho que no início do projeto a gente ficou um pouco desacreditada, porque no nono ano nosso projeto estava muito cru. E quando a gente começou, não tinha quase nada do que a gente tem hoje. Então não tinha a parte, assim, 100% gamificada, não tinha a parte que envolvia as empresas, a gente não sabia se a gente ia fazer site, aplicativo. E aí a gente já entrou de cara com o projeto que a gente criou para participar da nossa primeira competição. E quando a gente passou para a semifinal, inclusive foi com a prova para São Paulo, a gente olhou e falou, gente, será que tá dando certo? Será que a gente tá? Aí a gente ficou um pouquinho assim para trás. Mas quando a gente chegou lá, que a gente realmente viu que era uma coisa que ninguém tinha trabalhado ainda, foi uma coisa igual que ela falou, que as pessoas se interessaram, conversaram muito com a gente percebeu, nossa, tá indo pro caminho certo. E logo em seguida vieram outras competições que a gente participou. Teve a batalha de pitch que a gente ficou em primeiro, Startup School, e a gente
durante todo esse processo, recebeu muita mentoria, tanto do Léo quanto por fora. Então, tem a mentoria com a UFO, dos estudantes. Teve uma mentoria que a gente ganhou, que a gente participou de um Impulse. E a gente foi vendo que tava dando certo. Tinha muito a melhorar, mas o nosso problema era real. Não era uma coisa só nossa. E conversar com os estudantes ajudou muito também, porque quando a gente precisou validar o nosso problema, a gente falou com uns 315 estudantes aqui de Uberlândia. Muita gente. E ver que todo mundo estava passando pela mesma situação que a gente, fez a gente entender que aquilo realmente era um problema real. E a gente falou, nossa, então a gente vai conseguir resolver, isso aqui vai ajudar, e vai todo mundo ficar feliz. Então foi muito importante pra gente ter o contato com o nosso público, ter o contato com essas pessoas de fora, e principalmente ver o resultado através das competições. Porque às vezes é muito difícil acreditar, não sei se vocês tinham essa impressão, mas acreditar no nosso projeto de virar e falar assim, será que realmente a gente tá no caminho certo? A gente tá fazendo certo? Então às vezes a gente tinha um pouquinho dessa dúvida, mas no final a gente percebeu. É verdade, assim, você começar um projeto no meio da escola e falar, gente, qual a chance disso ir pra frente? Assim, é muito difícil você bater no peito e falar, não, eu acho que dá certo, eu acho que tem chance. Sim. E essa mentoria da UFO, nossa, foi muito marcante também, você Foi. comentando. Eu lembrei, eu não sei se vocês chegaram a ter a mentoria também nos anos de vocês. Não, A gente teve, não. assim, estudantes da área, eles escolhiam alguns grupos e aí eles pegavam a gente pra mentorar mesmo, sabe? Sim. Aí nosso grupo, o grupo que escolheu o meu foi da área da tecnologia, foi gestão da informação e mais um outro, acho que foi administração, algo assim, sabe? Mas aí eles escolheram o nosso grupo e, assim, eu acho que foi uma experiência muito legal, assim, que você vê os estudantes, a gente olha os universitários, né? A gente fala, gente, eles têm um conhecimento a mais, eles têm alguma coisa pra falar, né? E eles também foram pessoas que acreditaram muito no nosso grupo, assim, no nosso projeto. E, nossa, eles ajudaram na formação de um aplicativo, né? Pra mim tem tudo a ver. Então, assim, foi muito legal também. Eles colocaram, eu senti assim, colocaram o nosso pé no chão com algumas coisas de... a gente quer um aplicativo. Tá, mas como vocês vão fazer esse aplicativo? Não, tá, mas o aplicativo vai funcionar de qual maneira exatamente vocês estão pensando? Então, assim, foi muito legal também, foi uma experiência à parte. Sim. E foi pertinho do final ali, da Da batalha. batalha foi. E eu acho outro ponto muito importante da mentoria, não sei se aconteceu com o grupo de vocês, mas foi que eles fizeram a gente refletir muito sobre algumas coisas, que inclusive fazem a gente voltar, às vezes, no início do nosso projeto, da base, e começar a refazer nosso projeto, que de início a gente pensou, gente, não vai dar certo, a gente vai ter que fazer tudo de novo, às vezes não vai dar tempo, porque foi muito perto da batalha. E não, deu tudo certo, a gente reviu, fez um novo modelo financeiro, e foi, assim, maravilhoso, porque a gente viu que realmente precisava. E tá ali em contato com pessoas que estão trabalhando nesse mercado real, que estão estudando para ir para esse mercado, fez toda a diferença. Que legal, eu queria ter tido isso também. Eu não tinha, Eu A não tô gente estudou lembrando hard. certinho. Eu acho que não. o nosso foi Eu não hard. Era sei. assim, façam. Vai lá e dá um jeito. Vai dar seus pulos aí. Mas tá evoluindo muito também essa eu acho questão, que- assim, de tudo. Desde do meu ano, 2 anos atrás, né? Que eu participei da Batalha de Pitch. Já mudou bastante. E foi no Center Convention e, Nossa, mudou e muito tudo mesmo, também, a né? estrutura, o Essa investimento. mentoria também. Eu não Tem o lembro Nasce se- Não, mas Conecta Nasce agora É, também. que esse Muito. ano. Eu acho que os alunos têm, assim, cada ano que vai, a gente pega a experiência do ano anterior, falando, não, o grupo do ano passado conseguiu chegar aqui, Sim. não, então vamos aqui A também. gente consegue. A gente consegue. Engaja mais. Sim, é porque quando a gente pega um projeto de escola, a gente fala, vai ser mais um projeto, né? Que eu vou ter que fazer e tudo mais. Só que Trabalho. com o tempo, a gente vai pegando tanta paixão mesmo por aquilo que a gente tá fazendo, que a gente se apega. Que a gente quer fazer aquilo dar certo, a gente quer fazer aquilo funcionar. Que é diferente de qualquer outro trabalho, assim, que a gente faz, mas... Beleza, ganhei minha nota ali, vamos brincar Eu assim. acho que o fato também da gente poder ajudar as pessoas com isso faz a gente se sentir tão bem. Pelo menos eu tenho essa sensação quando a gente sabe que a gente tá ajudando. Então aí a gente vai, engaja mais, igual você falou, aí a gente fica disposto. A gente começa a querer fazer camiseta, aí vamos fazer banner, aí vamos fazer os slides. Botar os Vamos ver uma peitos. empresa. Sim, é desse jeito. A gente É faz. verdade. Tudo. E se fosse uma startup? É bem muito bom. Mas vocês receberam feedbacks, assim, de pessoas que utilizaram ou vocês foram com o tempo só percebendo que realmente estava dando certo ou tiveram esse retorno? Assim, o My Choice a gente fez o MVP.
a gente queria fazer um MVP de um, assim, como o nosso era um aplicativo, a gente queria fazer pelo menos a versão beta para lançar. Só que a gente não conseguiu porque o custo estava muito alto. E a gente não conseguiu nenhum investidor anjo, nem nada. Então a gente fez uma comunidade do Choice Explica. E aí, no Choice Explica, a gente mandava um jornalzinho falando das informações que teriam no nosso site, trazendo histórias de profissionais. A gente conversava muito com o nosso público, falava sobre universidade de vez em quando, trazia assuntos do nosso dia a dia, igual eu lembro que foi em época de Olimpíadas. E a gente pegava vários atletas, igual a gente usou a Rebeca Andrade uma vez pra fazer uma notícia. A gente fez um jornalzinho sobre vender arte na praia, que a gente descobriu que tem gente que ganha 5 mil reais vendendo arte na praia. Então a gente fez, nossa, será que vale a pena largar? Será que vale a pena largar tudo pra vender arte na praia? E a gente começou a ter contato com o nosso público, inclusive ajudou muito a validar nosso projeto. Aí a gente fez esse MVP. Porque o aplicativo iria ficar muito fora do nosso orçamento. E a gente ainda não conseguiu nenhum investidor, alguma coisa do tipo. No Aprova a gente teve a sorte de que uma tia da integrante, uma tia de integrantes. De uma das integrantes. Sim, uma das integrantes tinha uma tia que programava. E aí a gente teve o site mesmo, tipo, domínio e tal. Eu lembro do site. E a galera... Uma das coisas que me mostrou que as pessoas estavam interessadas é de ver a galera usando. Tipo, ver no Chromebook da galera o site da prova ali. Então, era uma coisa que foi validando, né? Muito forte, assim, pra gente. A ideia do aplicativo, tipo assim, ficou pronta muito no final do ano, sabe? Então a gente não conseguiu criar. E mesmo que a gente tivesse tido tempo, acho que não caberia no nosso orçamento tornar aquele aplicativo real, né? Não, então, mas uma coisa que eu tava até falando com o Léo, e o meu chefe falou com o Léo também, é que saiu uma plataforma de IA mesmo, pra vocês verem tanto que o negócio tá evoluindo, que ela cria um aplicativo do zero pra você. Cria, tipo assim, cria tudo. Tipo, cria tudo. Chama Lovable, tipo, de Love Bowl. E aí, cria. Você só fala com a IA, igual o ChatGPT, e ela vai codando pra você. Tipo, você tem que ter uma noção muito mínima do que você tá fazendo. Você tem que ter ideia e uma noção. Você tem que ter a ideia e saber... Isso. Sim, que às vezes você pede pro chat a ideia. Então, perfeito. Eu acho que ele vai usar esse ano com a galera. Porque eu usaria muito. Porque tem muita gente que queria fazer aplicativo e não fez por conta Estavam usando o Figma também, né? Então. O Figma pra fazer protótipo. mesmo. Eu também usei pra fazer protótipo. Porque teve muita gente que a ideia era aplicativo mesmo, né? E acabou o projeto deu muito certo, mas a criação em si de um aplicativo não funcionou. E aí teve gente que optou por comunidade, no WhatsApp, às vezes acaba que você para Instagram. no aplicativo, né? Porque você chega lá, aí você fala, não, nossa ideia é o aplicativo. Só que você não tem um recurso pra fazer. Aí você para ali. Só que às vezes aquele aplicativo nem iria pra frente. Talvez se você tivesse a oportunidade de ter o aplicativo, né? Igual ela falou. Aí você veria que nem era uma ideia tão boa assim, voltaria atrás, teria outra ideia. Então, Dava pra testar. você ficar preso no aplicativo ali, parar naquela ideia também perde, né? Acaba que prende. Sendo que tem outras alternativas, né? Tem outras alternativas. E hoje em dia, a Melissa já saiu, vocês estão no 3º ano. Sim. Como que tá o desenvolvimento do projeto? Porque o Inova Nasce é até o 2º, né? O meu projeto, por exemplo, a gente teve que repassar. No início do 3º, a gente ainda tocava o TikTok. No 3º, a gente tocava um pouco, mas tinha alguém sempre ali ajudando. E hoje em dia, até ano passado, tinha alguém tocando também. Como que tá, assim, pra vocês? Nossa, tá muito corrido. Tá, tipo assim, muito difícil acompanhar tudo. A gente queria ter mais tempo e queria ter mais disponibilidade, assim. Porque a gente fala, gente, como a gente quer fazer um negócio, mas, nossa, a gente estuda, a gente tem, assim, e acaba que a escola tem tomado muito do nosso tempo, né? É muita atividade, muita coisa na cabeça, a gente parece estar todo o tempo pensando ali em que decisão tomar, né? São muitas decisões, mas a gente tá meia volta ali, a gente dá um pezinho em Nova Nasa, né? A gente tá sempre um pé aqui na escola, um pé no Léo. Léo, e aí quando que a gente... Esses dias, naquela primeira apresentação, que vão algumas pessoas de fora assistir, sabe? O primeiro e o segundo faz só uma apresentação. A gente... Aliás, o primeiro e o segundo faz apresentação, não. Eles vão escutando, eles escutam algumas pessoas, né? Sim. Não é nem o Nossa Conecta, é a primeira apresentação pra gente de fora mesmo. Eu avaliei ano passado.
a gente foi. E aí a gente foi apresentar o nosso projeto, foi dar algumas dicas pro primeiro e segundo, tipo assim, o que deu certo no nosso, né? O que a gente fez? É coisas técnicas mesmo. E, nossa, assim, foi muito bom, porque eu queria ter escutado algumas coisas mais práticas, assim, quando a gente tava começando. Por exemplo, é importante você ter uma imagem? Sim, é muito importante, né? Eu lembro, até hoje, vocês iam uniformizadinhos, bonitinho. Tipo assim, vocês iam padronizados, não iam? Como assim, Tipo uma assim, de imagem? roupa. Uma identidade visual. Uma você tá identidade falando. visual, né? Uhum. Então, assim, e os slides, eles têm um padrão de cor. Então, Uhum. tipo assim, você olha na prova, gente, você já vem aquele azul mais escuro Uhum. e tal. Você, tipo assim, vê na sua cabeça. Um pouquinho antes eu lembraria a logo certinho, né? Um ano pra trás. Sim. Mas eu lembraria a logo Papelzinho, certinho, assim. Falava da prova, a gente já lembrava. E quando vocês iam fazer uma apresentação, era um padrão de roupa. Então, tudo isso a gente passou pro primeiro e pro segundo, sabe? E é muito importante isso mesmo, Nossa, conta é muito muito. importante. Eu lembro que na minha época a gente comprou uma blusa, a gente não mandou fazer, mas a gente comprou uma blusa todas iguais, calça preta e os slides também, sempre no mesmo tom. No caso, nos tons do TikTok, né? Preto, Sim. rosa e verde. Mas é muito importante porque você bate o olho e já sabe, assim, você já lembra daquele projeto. E mostra um comprometimento ali, né? Aí o nosso grupo, a gente tem um slide todo tal, organizadinho, e o nosso padrão a gente sempre vai de preto, branco e bege nas apresentações de todo mundo. E aí, tipo assim, nossa, é tão pouco, né? Mas, tipo assim, mostra um comprometimento ali do grupo, mostra um padrão, dá a impressão de que tá todo mundo falando a mesma língua, falando a mesma E tá todo Profissionalismo, mundo, né? o profissionalismo, tá todo mundo empenhado naquilo, que agrega muito mais valor ao trabalho. A gente falou sobre isso, falou sobre... e como a gente fez os slides, falou do Figma, né? Tem gente que... Quem tá no primeiro não conhece o Figma, gente. Então, assim, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto, foi muito bom. Agora tá aqui no podcast, né? Se tivesse, tava todo mundo aqui, né? Pena que não teve jeito, gente. Mas aí teve agora o podcast, a gente meia volta tá aqui, né? Mas assim, com certeza não tem como ter o mesmo comprometimento do que o segundo, gente, não tem como. Mas eu tenho certeza que a gente vai continuar voltando aqui depois do terceiro. Mas vocês não pensam em repassar, então? A gente É um não pensa, apego, né? É um apego, eu sei. Nossa, você acredita que a gente recebeu proposta já? Eu fiquei, não. A gente recebeu, vocês pensam em repassar o projeto? No dia que a gente foi lá, né? Aí todo mundo deu uma olhada assim, não, mas... Eles vão só mudar o nome, tá? Exatamente. Com certeza. Nossa, eu fiquei, gente, mas como a gente fez, nossa, tanto investimento, pensou em Esforço, tudo, né? vai passar pra outra pessoa. Dá uma dor, assim. porque a gente não sabe Dá se a uma pessoa vai dor. conseguir tocar do mesmo jeito que a gente tava nossa, eu pensando tocando. no TikTok, né? Eu falei, gente, esse povo do terceiro vai sair daqui, quem que vai pegar esse TikTok? Eu acho que vai dar quase briga, eu não sei como foi, né? Mas eu fiquei pensando. Foi, assim. tava... Antes tava concorrido, assim, sempre tinha alguém que queria. Senão, a gente não teve falta de pessoas pra querer. Aí no início a gente tava bem pé atrás, assim. Tanto é que a gente ainda tinha conta, a gente ainda postava vídeo e falava pra quem tava tocando, tipo, pode postar também à vontade, mas a gente ainda tocava. Então, assim, tinha aquele pé atrás também. Mas deu tudo certo no primeiro ano. No segundo ano que tocaram, que foi ano passado, foi melhor ainda. As meninas foram muito bem, que tocaram o TikTok. Elas conseguiram cobrir muito bem, mais ou menos seguir no jeito que a gente seguia antes. Então, assim, deu muito certo, graças a Deus. Mas a gente sempre foi com o pé atrás. A gente tinha... Porque é o nosso xodó, né? Quem que é hoje? apego. É aquela dúvida entre... Então, atualmente vai acabar mudando de novo. E também a gente não sabe como vai funcionar por conta da lei do celular, né? Tá. Dando spoiler aí. Dando spoiler aí, a gente não sabe. Se vocês forem ver, atualmente o que tá mais lá é cortes dos podcasts mesmo que a gente tá fazendo Tá. aqui no YouTube e vão pra lá. Porque essa questão da lei do celular tá bem complicada. Que vai mudar bastante o fluxo do que era, né? Porque a ideia principal era ser administrado por alunas e talvez vai ter que mudar porque não tá podendo usar o celular. Mas vamos pensar em uma solução. Vai dar certo. A gente não tá conseguindo manter nem o Instagram direito, porque a gente criou um Instagram pra Os cada terceiros. turma, né? Assim, pra postar as coisas. Tipo, a gente mal tá conseguindo, porque às vezes a câmera sai numa qualidade ruim, né? Aquela câmera antiga, a gente
nem tá conseguindo, quem dirá o TikTok. Não é Muito prático, difícil. né? muito difícil. Mas assim, a gente fica com o nosso projeto, a gente tá meio em dúvida entre passar pra alguém que a gente nem sabe quem ou deixar o projeto morrer. Mas Aham. deixar o projeto morrer também parece uma péssima ideia, Parece né? pior, né? Sim, Você porque fala, nossa, acabou. acabou o trem? É. Ai, assim, a gente tá numa dúvida muito cruel. Porque, igual ela falou, a escola ocupa muito nosso tempo. Tá todo mundo muito sobrecarregado, cheio de coisa pra fazer. Com a escola, com vestibular que tá chegando aí, todo mundo querendo estudar pro Enem. Então a gente não tá focando tanto assim, igual a gente focava no segundo ano, de passar assim, reunir 3 vezes na semana, pegar fim de semana, feriado e ficar fazendo projeto de Nova NASA. Mas a gente ainda continua tentando sempre trazer as coisas novas, atualizar sempre as pesquisas, porque a nossa intenção é colocar o My Choice para rodar, realmente. Tanto que em todas as competições que a gente participou, a gente tentava conseguir contatos para talvez chegar no investidor anjo, porque a gente sabe a importância dele para a sociedade e principalmente para os estudantes, e a gente sabe tanto que é recorrente esse problema e como a gente pode ajudar de uma maneira muito mais leve. Então a gente quer que isso vá pra frente, que isso chegue no mercado, só que ao mesmo tempo a gente não consegue se dedicar 100% igual a gente conseguia ano passado. Então a gente tá muito nessa dúvida de, ai, como é que a gente faz agora? Porque a gente não tem 100% do tempo mais, a gente não tá se dedicando de tempo integral igual a gente fazia, mas a gente ainda continua. Igual ela falou, a gente tá sempre com o pé aqui no Nova NASA, com o Léo. Então a gente teve a oportunidade de participar do NASA Conecta, Batalha de Pitch, a gente já falou que ele pode contar com a gente, a mostra de profissões. Então, assim, morrer a gente sabe que não vai. E repassar também não, porque é nosso Gente, xodózinho. enquanto a gente tiver Não tem como. Enquanto a gente tiver a oportunidade de falar do nosso projeto, o projeto Sim, é a nosso, gente vai pelo amor de fazer. Deus. Original. Porque é muito esforço, é muito carinho que a gente agrega. Vira, assim, uma família. A gente fala no My Choice que a gente é uma família. Porque a gente passou muitos dias, muitas noites, muitos feriados, muitos fins de semana trabalhando Fazendo dar certo. neles, sim, fazendo dar certo. E assim, a gente teve a ajuda de muitas pessoas que a gente leva pro coração. O Alan mesmo, que foi orientador aqui do colégio, psicólogo. Ele foi um dos nossos orientadores, a gente tem muito carinho por ele. A questão visual também, que foi a prova que ajudou a gente lá no 9º ano. Nenhuma prova tá lembrando, a gente lembra até hoje. Sim, porque eu lembro que quando a gente tava indo pra São Paulo, eu fiz uma reunião com a gente com a prova. E aí eles apresentaram o projeto deles e a gente ficou, meu Deus, será que a gente chega no nível desse? Ficou toda animada. E aí depois eles avaliaram o nosso projeto, deram dicas maravilhosas, que a gente é grata até hoje por isso, inclusive. Muito obrigada. E a gente ajudou, enfim, é nosso, gente. A gente não quer repassar. Não tem. A gente pegou triste. apego e a gente quer continuar com ele sim. Eu aprova, depois que acho que a gente ficou em terceiro lugar na de 2023, aí a gente já começou a pensar em vestibular e tal, e eu fui pra Flash, e que é basicamente uma evolução do aprova na minha cabeça, pelo menos. Eu ia te Então, perguntar sobre. então, pra mim faz essa pergunta. Não, eu ia perguntar se realmente tinha vindo disso, porque eu sei que você tá em um outro projeto, que é esse, assim, e se realmente é derivado disso, dessa sua história numa prova e indo pra isso, sabe? Não, então, basicamente, eu tava... Meu chefe chama Antônio Gouveia. Ele era um dos jurados da semifinal da Batalha de Pitch. Então, eu conheci ele lá. E aí, foi basicamente assim, ele tava apresentando, aí ele chamou a gente pra conversar e ele começou a falar da Flash, de depois da gente ter apresentado a prova. Porque tinha alguma coisa parecida, sabe? Tipo, tinha uma fricção ali, Conexão. Tinha uma conexão, isso. Tipo, fazia todo sentido. E eu fiquei muito doida. Eu fiquei, tipo assim, meu Deus. Eu fiquei literalmente com a expressão de, tipo, não acredito que eu tô fazendo isso. Tipo, tudo que ele tava falando da Flash, de tudo que a Flash devia ser. E aí, ele acabou me oferecendo trabalho por causa do aprova, por causa da experiência que eu tive aqui no Nacional e tal, e do conhecimento de... Querendo ou não, de administração também, né? De as coisas de empresa e business, essas coisas, que ajudam muito a você estar no mercado e saber do que as pessoas estão falando numa reunião, por exemplo. Então, tipo, uma coisa que tá no pitch da Flash, é um Tan Sanson.
que tem nos nossos pits. Que foi uma coisa que a Flash, que a prova trouxe. Que é aquelas bolinhas de mercado. Então, que é muito chato explicar aquilo também, né? Você vai fazer um slide, você tem que decorar a frase. Nossa senhora. Eu lembro de eu decorar, eu gravei um áudio, assim, eu comecei a escutar e falar. Mas, basicamente, tipo, a prova me deu a Flash, então, Acho. Pode falar. Não. Só queria comentar que eu acho muito legal isso, porque, querendo ou não, os projetos ligam muito a gente no mercado de trabalho com pessoas que a gente nunca imaginou. Igual, eu acho que você, no momento que você estava apresentando seu pitch, você não imaginava que você ia conseguir seu futuro trabalho ali na hora. Então, eu achava que meu chefe era um menino de 20 anos. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Isso tá meu pitch? Aí a gente consegue falar com tantas pessoas, fazer tantas ligações que a gente não imagina. Isso não ajuda a gente só agora, é pro futuro também. Sim. Então eu acho isso muito mágico no Inova Nossa. Acho que as experiências de apresentação, de conversa com pessoas de fora, principalmente, colocam ali numa posição desconfortável. Tipo assim, olha, ou você aprende a se comunicar em público ou você não vai pra final. Ou você aprende a ouvir críticas ou você não vai evoluir, né? Ou você aprende ali a se comunicar ou você não vai conseguir chegar pra frente. E é isso que a gente vai aprendendo. Querendo ou não, ali, enfrentando a timidez, a gente teve que fazer, né? Aprender a falar em público sempre foi um problema pra mim. Eu tive que aprender ali a chegar na frente. Eu era muito tímida quando era criança. Assim. Não parece, então, muito bem. E aí, tipo assim, você chega numa sala e ter que convencer 4 pessoas de que o seu projeto é suficiente é muito difícil, né? Sim. Não, e outra coisa também é de LinkedIn. Gente, vocês saem do ensino médio, vocês criam o LinkedIn, colocam o curso que você passou e o projeto de Nova Nassa. É uma automática, é o que você vai botar lá, tipo, é o que você ganhou de experiência. Mas você coloca o quê? Oratória, criar slide, qualquer coisa, assim, tem qualquer coisa ajuda. Tudo. O meu currículo tem grande parte de Nova Nassa, assim, do que eu fiz do Nova Nassa, principalmente do TikTok. Então, agrega muito, porque você, por exemplo, eu, no meu currículo, no caso, administração de uma rede social, vocês criaram praticamente um aplicativo, um protótipo de algo, então agrega muito valor, assim, muito, muito mesmo. Eu acho que isso é muito válido, porque a gente no ensino médio, não é todo mundo que consegue ter uma bagagem, às vezes, para aplicar para um primeiro emprego. E o Inova Nassa dá essa oportunidade, além da gente aprender muito, igual você trabalhou sua oratória, perdeu sua timidez, a gente ainda leva isso para nossa carreira. Então, eu acho isso muito válido. E te coloca pra conhecer as coisas, né? Porque, tipo assim, se você tem que comprovar o seu problema, você tem que meter a cara na internet e falar, gente, eu tenho que comprovar as coisas. Aí, no meio que você vai tentar comprovar, você vai conhecendo as coisas. Então, assim, o Inova Nassa te coloca ali pra te dar uma visão geral. Pra te aflorar mesmo, né? Até criar evento, você aprendeu. A gente aprendeu muito. Qualquer evento que precisar, pode me chamar, gente. Aí, por exemplo, você gosta muito dessa coisa de publicidade. Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu queria direito. O que não faz o menor sentido pro curso que eu tô hoje, que é sistemas de informação. Aí eu fico pensando, por exemplo, o projeto da Isabela. Faz muito sentido, porque a galera não sabe o que eles querem. Você entra no ensino médio, você não tem a menor noção do que você quer. Você pode até ter uma noção, mas você vai mudar ela umas 20 vezes. Não, vai mudar tudo. E também a gente... desculpa, pode falar. Não, mas o que eu ia falar é que o Inova Nassa e essas coisas de projeto e tal, dá muito uma visão do que você quer seguir. E pra mim fez todo sentido seguir tecnologia depois disso. Porque eu queria programar, eu queria... conseguir tomar a prova, né, o site pra mim e conseguir tomar conta dele, então abriu, me aflorou. E também a gente acha que às vezes o que a gente gosta na escola é o que vai conduzir o nosso futuro, né? Então se a pessoa é boa em matemática e gosta, muitas vezes vai pra esse lado, mas às vezes não. Às vezes, e aí o que eu acho do Inova Nassa é isso, dos projetos, é que ele desperta um lado nosso que é muito mais profissional. Porque às vezes a gente fica tão focado nas matérias que a gente tá na escola, mas às vezes não é aquilo que vai direcionar o profissional. E eu acho que Nova Nassa desperta isso, o empreendedorismo e o nosso lado profissional mesmo. Eu digo por mim, porque eu sempre fui melhor em exatas. Sempre, 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 sempre. Sempre, desde pequena. Desde pequena, nunca fui de humanas, sempre fui de exatas. Sempre gostei mais e sempre fui melhor. Meu curso é totalmente de humanas. Não. Completamente. Sim. Só que aí, quando eu cheguei, assim, eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Eu faço jornalismo, né? Só que
Eu trabalhei com comunicação praticamente no meu projeto de Nova Nassa, que é uma rede social e você precisa se comunicar o tempo inteiro. E eu sempre tive essa capacidade de comunicação, eu sempre gostei de me comunicar. E o Nova Nassa desenvolveu muito isso, porque a gente tinha que apresentar muito trabalho, a gente tinha dias, principalmente na batalha de pitch, a gente apresenta o mesmo trabalho 3 vezes no mesmo dia. Então, você começa a despertar esse lado, que foi o que despertou a minha comunicação. Então, assim, por mais que não tenha nada de matemática no meu curso, tem a comunicação, que é um lado que é muito mais despertado em mim. Então, eu acho que Nova Nassa traz muito isso, o nosso lado profissional mesmo, muito mais do que só matérias que a gente é boa, assim. Não sei se vocês sentiram isso. Nossa, com certeza. Eu queria fazer fisioterapia no início do ano, gente. Eu fui escolher meu curso em janeiro agora. E tudo por conta do Nacional, porque na verdade... Já temos saído. Gente, nossa, que ódio. Nossa, sério, é muito tenso, é muito tenso. Eu fiquei o ano inteiro em dúvida, mas sempre era, tipo, fisioterapia ou alguma coisa da área da comunicação. O Léo não me deixou desistir da comunicação. Ele falou, você não é fisioterapeuta, Camila. Tá bom, então tá bom, vou acreditar em você. E aí teve a mostra de profissões ano passado, e eu tava lá de... Não era roxinha? Que cor? Ah, não sei não, gente. Era ano passado era verde água. Era verde água, eu tava lá de camiseta. Aí eu chego lá, ela falou, leva a Isabela lá, a Isabela ela é professora no curso de publicidade e propaganda pela Exanc, ela foi em nome da Exanc. Aí ela falou, leva ela lá, vai conversando com ela. E como sempre, quem tava dando a palestra ainda não tinha saído da sala, né, que sempre atrasa. Que o povo adora falar. Aí ela lá de fora, eu sentada conversando com ela foi conversando comigo, eu falei, nossa, que curso legal, hein? Tipo assim, antes, sei lá, 2, 3 meses antes do vestibular. Falei, não vai dar certo isso aí que eu já escolhi meu curso, hein? Aí eu não ia entrar na sala pra assistir a palestra dela, eu entrei, fiquei lá na frente. E eu falei isso pra ela esses dias, porque ela tá lá na Exanc. Aí eu conversando, eu sentada lá, quietinha, ela falando, e ela foi falando as características dela. Não, porque eu tenho 0 problema em falar em público. Chego aqui, se precisar fazer um podcast, eu faço. Se precisar dar palestra, eu faço qualquer coisa, gente. Meu negócio é comunicação. Falei, nossa, eu tô me identificando com você. Não, pode parar. Não vai. Eu já fiz inscrição pro vestibular, gente. Não deu você outra. tinha colocado fisioterapia na UF? Era a minha opção. Porque eu sempre tenho exatas e humanas. Eu não era de nenhuma, gente. Eu gostava de educação física quando tinha e Nova Nassa. Só. Nunca gostei do resto. Nossa, exatas era 0 comigo. Aí deu no início do ano, eu falei, não, deixa eu entender o que é melhor isso aqui. E aí eu entendi. Falei, não, isso aqui é pra mim mesmo. Aí eu comecei o curso ainda em dúvida. Tô no primeiro período ainda. Mas mesmo assim, já dá pra ver que tem tudo a ver comigo. E muito por conta do Nova Nassa. Engraçado, eu também fiquei muito na dúvida entre a área da saúde e a área da comunicação. Eu não sabia o que eu queria quando eu cheguei no 3º ano. E aí eu comecei a pensar em fazer nutrição. E que eu tava muito envolvida com isso de alimentação e tudo mais. Então eu falei, não, vou fazer nutrição. Aí começou a passar assim no meu TikTok coisa de publicidade e propaganda também. Falei, interessante. Gostei, eu acho que tem mais a ver comigo. Aí eu fiquei muito nessa dúvida, decidi fazer publicidade. Aí no final do ano, eu falei, mas aqui eu precisava ficar em Uberlândia, não tinha condição de sair de Uberlândia. E eu falei, mas tem um jornalismo na UFO também. Minha irmã fez jornalismo, minha irmã é jornalista. E aí eu conversei muito com ela. Ela não fez na UFO, mas eu conversei muito com ela. E ela falou, olha, eu acho que sim, tem tudo a ver com você. E aí eu falei... Aí eu comecei a olhar grade horária, era muito parecida com publicidade e tudo mais. E comecei a ver muita coisa e eu falei, acho que é isso que eu quero, assim. E muito por conta de Nova Nassa, porque eu sabia que eu era boa de comunicação quando eu pensava em apresentar trabalho, que eu apresentei muitas vezes o TikTok. Isso foi antes da UF? Foi no início? O que aconteceu? O jornalismo é um curso anual. Então ele não é por vestibular, ele é só pelo Enem. No vestibular da UFO, eu sabia que, tipo assim, quando foi o vestibular da UFO, não tinha nada que eu queria na UFO, porque eu tava certeza que eu ia fazer publicidade. Eu fiz pra testar, eu coloquei direito, inclusive. Mas fiz pra testar e tudo mais. Aí chegou o Enem, eu fiz o Enem, e na hora de colocar o curso pra escolher, aí eu botei jornalismo. Que foi quando eu realmente decidi, assim, o que eu ia fazer. Que aí eu já tinha desistido de nutrição e tudo mais, vi que não tinha nada a ver. Pode ser que futuramente eu queira, mas atualmente não tinha nada a ver. Não, você vai ver que é muito mais legal. Então, muito mais legal, assim, muito prático, muito aquilo que eu gosto mesmo, assim, de me comunicar. Eu acho que isso acontece muito e é muito comum. E é muito legal ouvir isso, porque a maioria das pessoas às vezes escolhe o curso sem saber como que é o dia a dia daquele curso. E também não conhece as próprias habilidades. Então você olha assim e fala, nossa,
será que eu realmente sou boa naquilo? Será que aquilo eu vou usar na minha profissão? Às vezes não vai, e aí a gente muda. E o Nova Nassa trabalha muito isso. O Léo trabalha muito isso com a gente. O Léo fica ali o tempo todo no nosso pé trabalhando nossas habilidades. E o Léo tem a capacidade de saber o que cada um é bom. É impressionante. Ele sabe o que cada um é bom. É meu sonho ser assim. Ele sabe o que cada um é bom e te falar, tipo, olha, eu acho que não é isso que você deve fazer, eu acho que é isso aqui. Porque ele sabe identificar o que cada um é bom. Pode ser que um não seja bom em falar, mas é bom em administrar, ele vai saber exatamente. Isso é um grande superpoder. Eu queria comentar que vocês tinham falado assim, coisas que o Inovanassa fizeram, ajudaram, né, pra escolher a profissão, porque é coisas que vocês gostam. Mas o Inovanassa me faz muito o contrário, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência de, tipo assim, você descobre, nossa, isso aqui, eu não quero mexer com isso aqui nunca mais. Também. Também. O Inovanassa também te coloca dos dois. em lugares assim que você fala, gente, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu odeio essa parte aqui, eu não quero mais mexer. E, tipo assim, é um jeito também de você descobrir o que você vai fazer depois. Uhum. Porque você fala assim, nossa, essa parte aqui, por exemplo, no meu caso, né, sempre for pra participar de alguma coisa, eu prefiro ir na parte de, precisa fazer pesquisa com um grupo de adolescente? Não, eu vou lá fazer a pesquisa. Precisa eu apresentar? Não, eu prefiro falar, então. Mas, tipo assim, a parte de Figma, de fazer slide, de criar, assim, as coisas, gente, não tem nada a ver. Mais técnico, né? É mais técnico, sabe? Essa parte, gente, eu não entendo, eu não consigo, não vai pra frente. Eu Então, também tipo assim, sou mais dessas. Descobri uma coisa que com certeza não era a minha área, sabe? Uhum. Sim. O design em si. E dos projetos, assim, quais foram os maiores desafios pra vocês, assim, durante o ano? Meus desafios? Eu acho... Deixa eu pensar. Pode falar, Dudu, também. Eu acho que o maior desafio do My Choice foi o modelo financeiro. Sem sombra de dúvidas do modelo financeiro, porque a gente mudou ele, sem brincadeira, assim, mais de 7 vezes. Foi muito difícil, foi muita coisa. Decidir um modelo financeiro que seria viável. Porque a nossa vontade era que o estudante não pagasse pela plataforma. Só que ao mesmo tempo, se o estudante não pagasse, alguém ia ter que pagar para manter a plataforma. Exatamente. Então, a gente não estava conseguindo achar um intermediário. Então, eu lembro que a gente começou com um plano baixíssimo, e depois a gente foi para as empresas, aí foi para o modelo B2C, B2B, aí a gente ficou trocando várias vezes, e isso eu acho que foi um desafio muito grande pra gente. Apesar da gente ter um apoio gigantesco, porque no My Choice a gente tinha tudo bem definidinho, quem fazia cada coisa. Então, a Isa, que é responsável por toda essa área financeira, o pai dela também é economista, ajudava muito. Mas mesmo assim foi um desafio enorme. Eu lembro que a gente mudou muitas vezes. Toda apresentação a gente ficava com um pezinho atrás, às vezes, de falar, gente, será que esse aqui vai dar certo? Será que tá viável? Será que a gente consegue convencer alguém a comprar o nosso projeto desse jeito? Então foi um desafio tremendo o modelo financeiro. Nossa, gente, o modelo financeiro é terrível, né? Eu acho que é o terror do Inovanassa. É o terror do Inovanassa. Com certeza. Eu lembro que o nosso também era isso, assim, de... Além de ter ideias, porque você teve ideia de vídeo toda semana, é um caos, né? Chega uma hora que você fala, não tem mais ideia, não tem mais o que fazer. Eu já gravei com todos os professores, já gravei com todas as aulas, não tem mais o que fazer. Não tem mais trend. Cria, porque alguém, por favor, cria uma trend. Porque não tinha mais. Mas esse negócio, assim, que era muito comentado pra gente era o financeiro também. Porque a gente dependia de uma plataforma. Não era a gente que precisava criar. A gente precisava ter no mínimo 10 mil seguidores pra começar a ter retorno. A gente precisava de patrocinador. E eu não lembro se na época a gente conseguiu, inclusive. Eu acho que na época a gente não conseguiu patrocínio. Mas era sempre isso, tipo assim, tá, mas como vocês vão ganhar dinheiro com isso? Porque no Inovanassa precisa, a ideia é ser inovador e ter um retorno financeiro, né? Por isso que não dá pra criar ONG, não dá pra criar nada, porque a ideia do Inovanassa é empreender. Mas, e aí era isso também, era tipo, tá, mas como vocês vão ganhar dinheiro? E a gente ficava tipo, não tem como, porque não tem o que fazer. Então é muito isso mesmo. Os jurados sempre vão nesse ponto. É impressionante. Parece que eles sabem, né? O que pega a gente. Pois é, eu lembro que uma das últimas competições que a gente participou só teve perguntas sobre o modelo financeiro. E a gente ficava, gente do céu, calma. A gente ainda tá pensando. E eles, não, como vocês vão ganhar? Não entendi essa parte. E a gente respondendo, às vezes a gente trazia um ponto, às vezes, que a gente não tinha pensado, inclusive ajudava a gente a ver se estava viável ou não, mas às vezes dava um desespero ali, porque era só o modelo financeiro. Eu acho muito difícil você achar uma linha ali entre, tipo assim, o quanto
o nível de, tipo, inovação do seu projeto, ele compensa o valor que você quer cobrar? Ah, eu quero cobrar um tanto pelo meu aplicativo, mas será que o meu projeto, ele inova o suficiente? Porque, assim, é um app que traz uma facilitação ali e tal. Mas será que as pessoas vão querer assinar? Será que é viável? Que grupo? Qual é o alvo que vai pagar por esse aplicativo? Então, assim, é muito difícil. Na hora que você vai você vai jogar isso pra realidade, poxa, a gente procura um grupo que tem dificuldade com a leitura, esse grupo vai investir no aplicativo pra isso, sabe? Então, assim, você achar uma linha ali entre, nossa, a nossa ideia, mas o valor que a gente quer cobrar, né, equilibrar. Então, acho equilíbrio. Essa parte é muito difícil, assim. Não, gente, isso acontece até na vida real. É. Assim, você nunca vai ter certeza de nada. É impossível ter certeza de alguma coisa. Tipo, você tem que fazer muita pesquisa, teste de, tipo, essa galera aqui paga por isso, essa não paga, mas essa paga por isso que é mais caro. E bloquear o aplicativo ou não, que é uma coisa que nunca é legal de fazer, eu não acho legal. Você não permite a pessoa de acessar, né? Sim. Mas, enfim, acontece até nas empresas de verdade. Sim, não é só na Nova NASA. Mas eu lembro, inclusive, agora que o MyForum, porque o MyChoice é dividido em 2 etapas. O Jornada MyChoice, que é a parte gamificada, o joguinho, e o MyForum, que é pra quem pretende sair do ensino médio e ir direto trabalhar. Porque a gente entende que não é todo mundo que quer fazer faculdade. Tem um leque, assim, gigantesco. Tem gente que quer criar empresa, tem gente que às vezes precisa trabalhar. E o MyForum, que é para o menor aprendiz, ligar o menor aprendiz à empresa e levar essa bagagem que ele tem do jogo, da escola, de trabalhar as habilidades como um currículo, assim como o Inova NASA faz com a gente, foi criado necessariamente por causa dessa necessidade do modelo financeiro. Porque como a gente não queria que o estudante pagasse, a gente precisaria que alguém, então aí a gente falou, não, as empresas provavelmente pagariam por isso, porque elas já pagam outras plataformas, então seria viável para elas também. Sempre tirar uma ideia de algum lugar, né? Sim. Esse é o difícil também, conseguir ter essas ideias. E aí, vamos finalizar? É isso, né, gente? Eu acho que a gente falou bastante sobre os nossos projetos. Foi muito legal conversar com vocês, saber um pouquinho, porque cada projeto é bem diferente um do outro, assim, de truco pra TikTok, pra carreira e tudo mais. Mas foi muito legal, assim, e saber que todos aqui tiveram destaques na Batalha de Pitch, todos tiveram algum reconhecimento grande, assim. Muito obrigada por vocês terem vindo. Alguma coisa? Muito marcante, assim, a experiência de participar do Inova NASA, ter um projeto sendo levado pra frente é muito legal, né, gente? Igual eu falei, eu acho que a coisa que mais me marcou em levar um projeto pra frente foi ver que existem sim pessoas que acreditam nos nossos projetos, pessoas que querem coisas novas, pessoas que procuram, gente, isso é muito legal, assim, pessoas que querem ideias, né? Pessoas que precisam de pessoas com ideias, com coisas novas. Então, assim, né, por exemplo, ser chamada para essas coisas, a gente sente que a nossa ideia está sendo levada para frente e a gente está sendo ouvido. Isso é muito legal. Então, acho que foi a parte mais marcante, assim, do Inova NASA, né? Ter essas oportunidades. E com certeza Inova NASA mudou a minha vida. Tipo, nada que está acontecendo hoje aconteceria se eu não tivesse entrado em Nova NASA. Eu faço das suas palavras as minhas. Idêntico. Eu acho que, em geral, o Nova NASA marcou a vida de todo mundo. De um jeito ou de outro, não tem como. E, igual a Gabi falou, é muito gratificante estar aqui agora. E poder contar um pouco sobre isso, porque eu, particularmente, não me canso de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu vou levar, assim, tipo, pra minha vida. Fez parte de mim, me marcou muito. Igual a Mel falou, tem coisa que eu tenho hoje em dia por causa do Inova NASA. E a gente adquire tanto conhecimento, tanta coisa. É marcante, gente. Então, acho que a gente que agradece demais pela oportunidade. A prova disso é as meninas que já terminaram o terceiro, né? E estão voltando aqui falando sobre isso. Mas é muito legal também, porque a gente vê outros projetos, porque a gente tá falando dos nossos aqui, mas tiveram muitos projetos muito legais durante esse ano todo, assim. O pessoal tá muito engajado. Sim. Coisas tá crescendo. Tá crescendo muito, cresceu muito, evoluiu muito. Então é muito legal. Foi um prazer receber vocês aqui. Foi um prazer, Foi um prazer participar. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.